Olá pessoal, hoje estou aqui com o meu grupo, Diego, David, Leonardo e Rafael, e iremos falar sobre o livro do Ferreira Goulart, Poema Sujo. Eu escolhi esse livro porque é o poema mais ousado do Ferreira Goulart e vou ler um trecho. Turvo, turvo, a turva, mão do sopro, contra o muro, escuro, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fósforo e mudo, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro, coisa alguma, e tudo, ou quase, um bicho que o universo fabrica aí dentro, sonhando desde as estranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul era o cavalo, azul teu cu. Agora eu vou falar um pouco sobre o título, por que ele é chamado Poema Sujo. Ele pode ser visto em 3 ângulos. O primeiro ângulo é que ele traz memórias e nunca consegue se lembrar totalmente dos fatos do passado. Agora, outro ângulo que a gente pode analisar por esse título é porque ele não consegue seguir as regras poéticas, métricas, rimas e palavras adequadas e vocabulário. As gírias, palavrões, tudo essas coisas, então por isso que ele é chamado de um poema sujo, porque ele não segue certinho o vocabulário. E ainda pode ser sujo porque o autor é perseguido naquela época, ao contrário do regime do seu tempo de rapaz. Agora eu vou falar um pouco sobre o Ferreira Goulart. Bem, ele foi um poeta, crítico da arte e ensaísta brasileiro. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão, no dia 10 de setembro de 1930. Com 13 anos de idade, ele começou a se dedicar à poesia. Já com 18, ele começou a assinar o seu primeiro livro e publicou o seu primeiro livro, que foi o livro que se chama Um Pouco Acima do Chão. Pouco tempo depois, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde ele começou a atuar como jornalista. E ele participou do Centro Popular de Cultura da extinta União Nacional do Estudante. Já em 1976, ele publicou o Poema Sujo, que é o que o nosso trabalho está falando, e foi escrito em 1975, no exílio em Buenos Aires. E esse poema representa muito a solução dos problemas que ele viveu por todos os intelectuais do período. E em 1977, ele acabou sendo absolvido e voltou para o Brasil. Eu vou falar um pouco agora sobre o projeto literário que ele se encaixa, que é ele se encaixa perfeitamente no concretismo, e ele foi um dos responsáveis pela introdução do neoconcretismo na literatura brasileira, junto com Hélio Oiticica e Lígia Carque. Ele publicou o Manifesto Neocreto no Jornal do Brasil em 1959. E pouco depois ele passou a fazer uma poesia mais voltada para a política, para o estilo na política. Através dos poemas dele, ele expressa a necessidade de lutar contra a opressão social. A poesia engajada, ela é uma marca da obra dele. Ele acredita que a produção artística deve levar em consideração o que está acontecendo no mundo todo. Ele apresenta uma linguagem inovadora, com palavras simples, e consegue relacionar a linguagem verbal e a visual. Ele ainda apresenta a metalinguagem. Agora eu vou falar as 5 laudas que ele escreveu em um só folha. Ao terminá-las, sabia de tudo, que o poema ia ter por volta de 100 páginas, que teria vários movimentos com uma sinfonia que se chamaria Poema Sujo. Hoje, ao refletir sobre aqueles momentos, estou certo de que o poema me salvou,
quando a vida parecia não ter sentido e todas as perspectivas estavam fechadas, invente, através dele, outro destino. Eu vou comentar um pouco sobre a obra, graças ao tempo que o autor ficou exilado em Buenos Aires, que serviu como inspiração para o famoso livro. O livro também trabalha com rimas, sons e um pouco de linguagem chulas. Além disso, ele retratou sua infância, adolescência e alguns fatos importantes de sua vida. O poema Sujo podia ser chamado um poema nacional, pois retrata todas as esperanças, vitórias e derrotas da vida de um homem brasileiro, em versos sujos, porém sinceros. O autor até comenta suas saudades da sua terra, e que também serviu como um alimento, força e inspiração para escrever o poema Sujos. Além de tudo, o autor deixou a frase bem reflexiva. Escrevi um poema final, antes que me calasse para sempre. Agora eu e o Leonardo, a gente vai comentar um pouco sobre o livro. A gente vai fazer uma conclusão, tudo certinho sobre a obra. Eu escolhi o livro porque eu estava continuando na época da ditadura militar. Naquela época você não tinha muito direito de expressão. E o autor foi bem corajoso de escrever daquele jeito. Ele chegou até a se exilar para conseguir escrever seu poema. Bem diferente do dia de hoje, porque no dia de hoje você tem mais seu direito de expressão. Naquela época não muito, e ele teve muita coragem de escrever, e isso que trouxe interesse pra gente. E também outra coisa que trouxe interesse pra gente foi a forma da escrita dos poemas. As linguagens, as palavras enxutas. Tudo certinho, o jeito que ele escrevia é uma linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. Uma linguagem que nós jovens usamos. Então a gente começou a ler e a gente acabou se interessando pela obra. E foi isso que trouxe uma certa curiosidade sobre a obra dele em si. O dia que eu cheguei, estava lá uma quantidade de gente. Estava lá Chico Buarque, estava lá gente de pintores e escritores. E naturalmente a Tereza, minha mulher, que foi me buscar em Buenos Aires. Nós viemos juntos, já no Galeão. Estava escrito assim: José de Ribamar Ferreira ou Ferreira Goulart, prender. Aí a Tereza falou: e olha o que está escrito ali. Eu falei: pois é. Então você vai lá avisar o pessoal que vão me prender, né? E eu fiquei ali esperando o que ia acontecer, mas eles não me prenderam, não. Pela presença, a quantidade de gente que estava lá, e gente conhecida, eles acharam melhor não me prender. Eles me prenderam no dia seguinte. Quando eu estava na praia lá, já em Ipanema e tal, aí chegou um aviso de que o serviço de informação tinha ligado para o jornal dizendo que queria que eu fosse lá, no SNI. Aí me levaram para uma sala lá, né? Me interrogaram mas depois me soltaram e eu vim para casa e tal, tudo bem, não aconteceu nada. Então foi isso, o poema me ajudou a voltar, né? A história é essa.